Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Decolando na História. Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente do habitual, né? Geralmente o canal trabalha com vídeos aí narrados, né? Mas hoje eu vou fazer no formato de aula, beleza? Pois dessa forma fica um pouco informal, né? Vamos fazer também algumas coisas diferentes aí no canal que também é interessante, beleza? Então hoje nós iremos falar aí sobre um tema aí de relevância, né, que são as leis abolicionistas aqui no Brasil, tá? Vale, né, salientar, né, que diferentes países, né, tiveram processos diferentes, né? A gente vai especificar o Brasil, né? Quarta-feira agora, que é dia 20 de novembro, aqui no estado de São Paulo, né, é o feriado da consciência negra, né? Então eu decidi abordar esse tema aqui no canal. Beleza, galera? E é interessante porque é bom pra gente saber, né, como se deu esse processo, tá? Que foi um processo que logicamente caminhou, né, a passos largos, né, demorou muitos anos para acontecer, mas no século XIX é um processo aí que, devido a questões externas, né, ele acabou sendo acelerado de certa forma, tá bom? Então vamos lá. Primeiro slide, vamos falar as causas. Por quê? Né? Não que antigamente não se falava da abolição, sim, se falava, né? Mas, né, devido a algumas questões aí, tá, que começaram a aflorar cada vez mais no século XIX, né, começou a se debater mais essa questão, tá? A primeira coisa, pressão inglesa, sim, Inglaterra, tá? A Inglaterra naquele período era a maior potência aí que tínhamos, né? Inclusive potência naval, né? Era a maior potência mundial aí, de uma grande marinha, tá? E tem a questão que a Inglaterra foi o primeiro país a se industrializar. E como se industrializou e como começou a fabricar seus produtos em massa, eles precisavam vender esses produtos, né? É uma questão aí que eu sempre pergunto, né? Quando eu vou dar esse tema em sala de aula, eu pergunto para os alunos: escravo tem dinheiro para comprar as coisas? Escravo recebe salário, né? Lógico que nós sabemos que não, né? A pessoa que é escrava, ela, na mentalidade da época, né, e até em certas regiões, né, hoje em dia, né, que a gente tem aí uma questão específica aí da última Copa do Mundo, né, no Catar, né, que o pessoal fez um pouco de vista grossa aí, né? O que acontece? São pessoas que são consideradas máquinas, tá? Então, são pessoas que trabalham de graça para determinada pessoa ou grupos de pessoas, não recebem salário e, além disso, logicamente, né, que sofrem algumas questões físicas e outros tipos de agressões, né, contra elas, né? E a Inglaterra queria vender seus produtos ao mundo e ela começou a pressionar as outras grandes nações europeias e também países, né, que se tornavam independentes a abolir a escravidão para que pudesse dessa forma ter mercado consumidor para seus produtos, tá? É uma questão um pouco anti-humanitária, mas foi uma questão aí de bastante relevância aí da pressão inglesa, tá bom?
incoerência frente aos ensinamentos religiosos, né? Ocidente, né? Todo o Ocidente, não importa a religião que você siga, tá? Não importa a religião que você siga hoje ou se você é ateu, né? Não importa. A gente tem que pensar no que? A crença que moldou a sociedade ocidental é o cristianismo. Não podemos deixar de pensar nisso. O cristianismo moldou toda a sociedade ocidental que a gente tem hoje em dia. O que nós temos de ética, né, e moral hoje em dia, né, na sociedade ocidental, diferente aí do que a gente vê, né, em sociedades islâmicas hoje em dia, né, e até de outras regiões aí asiáticas, né, se dá devido à cristianização do Ocidente, tá? Seja ele católico, seja ele pós-reforma protestante, né, que daí surgiram diversas religiões diferentes dentro do cristianismo, mas a base, né, do cristianismo é que trouxe essa questão ética e moral para a sociedade do Ocidente. E, né, os ensinamentos religiosos aí do cristianismo prevê certas questões humanitárias, né, que são questões que realmente não se davam a partir do momento que você estava escravizando pessoas, né? Você maltratava uma pessoa, você está maltratando um irmão seu, né? Todas essas questões religiosas aí estavam indo, né, batendo de frente aí com a questão que acontecia naquele período, tá? E uma pequena parcela da população, né, aqui do Brasil, né, e na Inglaterra, inclusive, vinham nessa questão humanitária. Eles são seres humanos como eu, então eles não podem ser escravizados, tá? Mas isso aqui é uma pequena parcela da população, são pessoas, né, grupos de pessoas que lutaram pela abolição da escravatura aqui no Brasil. Existiu grupos também na Inglaterra, né, grupos religiosos aí, né, que faziam esse contraponto religioso frente ao escravismo, né, e surgia essa questão humanitária, tá? Mas a gente tem que deixar claro, não é a massa de pessoas e sim uma pequena parcela da população, tá? A pressão inglesa, ela vem de questões econômicas, não veio para fazer caridade, tá bom? Com muita coisa aí que a gente vê em história, né? Mas vamos lá, próximo slide. Lei para inglês ver. Eu acho que em algum momento, né, da vida vocês já devem ter ouvido falar desse ditado, né? E esse ditado aí se dá devido às questões, né, das pressões inglesas ao Brasil para a abolição da escravatura, tá bom? E aí o que acontece para termos hoje, né, esse ditado aí que se tornou famoso, né, que é um pouco aí sarcástico, né? De onde veio isso? De uma lei do século XIX, de 1831, tá? Que é a Lei Feijó, tá? O que essa lei falava na época? Está proibida o tráfico de escravos, ou seja, né, trazer escravos, né, comprar escravos na África e trazê-los ao território brasileiro, tá? E eu falei mesmo, comprar, tá? Gente, o europeu nunca entrou na África e sequestrou pessoas para escravizar. Um ponto importante: se na Europa tinha o pensamento de se utilizar mão de obra escrava,
isso não se dava somente no pensamento europeu, isso se dava no mundo todo, o planeta inteiro, tá? Sociedades na Ásia, sociedades no Oriente Médio, sociedades na África. Sim, o próprio africano, né, se escravizava. A gente não está falando de um continente que tinha um único povo. A gente está falando de um continente multicultural com diversos povos diferentes, inclusive sociedades mais avançadas do que as outras, tá? E aí o que acontece nessa questão? A sociedade mais forte domina a menor, né? Através de guerra, captura escravos para se utilizar e acaba também vendendo esses escravos, né, nos seus portos para os europeus, né, para que eles pudessem ser utilizados em outros territórios. Tá? Era assim que se dava a questão. Quando o europeu, né, teve sim, logicamente, né, que quando você quer algo, né, algum recurso econômico, né, que o escravo, no caso, naquela época é considerado um recurso econômico, quando logicamente que ficaria mais, né, barato para o europeu não ter que comprá-lo, né? Então se tentou num determinado momento, né, adentrar o território africano, mas logicamente que essa tentativa foi barrada, né, por sociedades aí africanas, tá? E que eles simplesmente entraram no acordo e falou: você quer escravo? Então a gente vai fazer negócio, a gente vai fazer comércio, tá bom? Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Os escravos eram comprados na África e trazidos para o Brasil. Logicamente que o valor, né, de mercado, nossa, que coisa, você está falando de valor de mercado de pessoas? Sim, pensamento. Isso era uma atividade econômica na época, gente. Tinha pessoas aí que ganhavam uma grana daquelas vendendo escravos, tá? Em todo o período, né, da sociedade humana, desde os tempos aí antes de Cristo, aí existia isso, tá? E, né, chegavam num valor maior devido a todas aquelas questões, né, para fazer o transporte até o território brasileiro, né? E a lei Feijó, ela tinha por interesse proibir esse tráfico, tá? Mas o que me acontece? O tráfico não cessou, tá? O governo brasileiro simplesmente, né, criou uma lei que ele mesmo não administrou, ele não tinha controle sobre as pessoas que chegavam no território brasileiro, tá? Não tinha fiscalização. Pois uma lei desse tipo tinha que ter fiscalização, né? A Marinha do Brasil tinha que intervir, né, frente a navios que chegassem aos portos brasileiros para fazer todo, né, esse comércio, mas isso não foi feito, tá? Foi criada uma lei para mostrar para os ingleses, falar aqui, ó, tem uma lei aqui, ó, eu proibi. Mas tá chegando escravo ainda. Ah, mas sei lá, os caras não tá respeitando. Não estão respeitando, mas aqui tá a lei, né? Ou seja, uma lei para inglês ver, tá bom? Então vamos lá, próximo slides. A Inglaterra, né, não ficou satisfeita com isso, né? Pois existia uma lei em que essa lei não era posta em prática, né? Como muitas leis, né, hoje em dia aqui no Brasil, né, pessoal? A gente sabe muito bem como funcionam as coisas em nosso país, né? E o que a Inglaterra decide em 8 de agosto de 1845 criar a lei Bill Aberdeen, tá? E o que dizia isso aqui? Vamos lá. Autorização
de apreensão de embarcações que estariam realizando o tráfico de escravos. Sim, tá? Já que o Brasil não estava fiscalizando esse tráfico, o que os ingleses decidem? Então vou usar minha marinha, meu amigo, né? Vou usar minha marinha e a gente vai ver no que vai dar esse lance aí, tá? Então, os ingleses se utilizam de sua marinha para abordar navios, né? Brasileiros ou não, tá? Porque é bom salientar que não eram só navios brasileiros que aportavam nos portos aqui para fazer a realização do tráfico de escravos, tá? Tinha muita embarcação estrangeira fazendo isso, tá? Eles abordavam essas embarcações, apreendiam nessas embarcações, né? Basicamente devolviam as pessoas para os seus locais de origem, tá? E as coisas começaram a se complicar para o governo brasileiro, tá? Tanto que a Inglaterra começou a pressionar cada vez mais, tá bom? Então vamos lá. Com essa Bill Aberdeen, o governo brasileiro decidiu que dessa vez era hora de realmente acordar para a vida, né? Então, em 4 de setembro de 1850, surge a Lei Eusébio de Queiroz, que basicamente é realmente a primeira lei abolicionista que nós temos no Brasil. Tá? A Lei Feijó foi aquela lei lá nas coxas, tá? Mas a Lei Eusébio de Queiroz é a primeira lei abolicionista no Brasil, tá? E qual que era a questão dessa lei? Proibição definitiva do tráfico negreiro. Sim, como a lei, né? Feijó, o que acontece aqui? Os caras realmente dessa vez eles proíbem o tráfico negreiro. É proibido trazer novos escravos oriundos da África ao Brasil. Seja embarcação brasileira, seja embarcação estrangeira. Tá? A Marinha atuando, né, nessa questão, juntamente com outras fiscalização nos portos. Tá? Caso, né, porque lógico que sempre tentavam fazer uma pegadinha do malandro aí para trazer, né, esses escravos para cá, né? Caso fosse, né, averiguado que alguma embarcação possuía escravos escondidos, né, porque como estava proibido tinha que trazer de forma aí meio, né, na questão aí escondida. O que acontece, né? O governo brasileiro pegava essas pessoas, retornava ao seu porto de origem. Caso não era possível retornar ao porto de origem, essas pessoas eram enviadas para alguma outra região fora do Brasil, tá bom? E tem uma questão na Lei Eusébio de Queiroz. Ela não terminou com a escravidão, tá? Isso daí é uma questão que a gente tem que deixar clara. Ela terminou com o tráfico negreiro, ou seja, não podia mais trazer, né, escravos para o Brasil. A escravidão continuou da mesma forma como sempre foi, tá? E o que começou a ter? Comércio interno de escravos, tá? Comércio interno, tá? As pessoas escravizadas, né, elas não ficavam alheias aí a questões normais de uma sociedade humana em si. Então, ocasionalmente, né, ou seja, constantemente, né, havia o nascimento de crianças no território brasileiro, né, a partir de escravas. Tá? Havia sim, né, questão aí de relacionamento dos escravos, tudo. E nasciam essas crianças no Brasil, tá bom? E o que acontece? Com isso, né,
havia, logicamente, uma continuidade aí do número de pessoas escravizadas, tá? Lógico que acabou diminuindo bastante, né? Porque não estavam mais trazendo da África, mas ao nascer pessoas no seio da escravidão, né? O que acontecia? Essas pessoas continuavam escravas e aquele senhor podia vender, né? Essas pessoas para outros senhores aí, tá? Lembrando que a gente está falando do século XIX, tá? E o que acontece no Brasil, que é uma questão de extrema importância. Mudança de eixo econômico no Brasil, tá? Se antes, né, o eixo econômico brasileiro se situava no Nordeste, né, devido a toda aquela questão da fabricação da cana-de-açúcar, etc. Nessa época aqui, lógico que o Brasil continuou ainda fabricando açúcar, ele não se extinguiu totalmente, mas começou, né, a se produzir com mais intensidade e vender para o exterior um outro produto que é o café, tá? E o café, ele, né, a fabricação dele, né, o plantio dele se dava em São Paulo, né, e algumas regiões aí do Rio de Janeiro, tá? Então, começou a haver o interesse do Sudeste pela mão de obra escrava, e para conseguir isso tinha que se comprar, né? Então começou a haver aí uma troca aí de mão de obra do Nordeste para o Sudeste, tá bom, galera? Então vamos lá, continuando, e agora a gente vem para a segunda lei aí das leis abolicionistas, tá? Que é uma lei aí muito importante. Como nós falamos anteriormente, né, a gente falou das questões, né, que envolviam a relação entre escravos, né, que logicamente, como a relação humana, né, pode gerar aí um descendente, tá? E com toda aquela questão de discussão abolicionista, né, abolicionistas pressionando cada vez mais o governo, né, para que houvesse a extinção total da escravidão, o governo foi fazendo as coisas de uma forma lenta, né? Como, né, uma forma aí para se ganhar tempo para os senhores de escravos, tá? Porque quanto mais você jogava essa questão de abolir de vez a escravatura para frente, mais tempo, né, esses senhores de escravos tinham aí para poder lucrar em cima da mão de obra escrava, porque o que estava sendo proposto com a abolição da escravatura seria a mão de obra assalariada, que não era do interesse desses senhores, né? A partir do momento que os caras iam ter que pagar salário para ter o trabalho, o lucro dos caras iam cair, ok? Então vamos lá, Lei do Ventre Livre de 28 de setembro de 1871, tá? Foi tudo no século XIX, galera. Tudo no século XIX. Vamos lá. O que ela diz? Liberdade de filhos de mulheres escravas que nascessem no país. Sim, qualquer criança, né, filho de mulher escrava que nascesse no Brasil tinha que ser liberta. Mas, tudo tem suas entrelinhas que a gente vai ver. Esta lei, a próxima, tem suas entrelinhas, tá? Tem umas entrelinhas aí. As coisas não são bonitinhas, não. A história, infelizmente, né? A sociedade humana em si não faz coisas bonitinhas, não faz humanitarismo, né? Por mais que a gente tenha que ser humanitário um com o outro, não é o que ocorre geralmente, né? O que acontece aqui? Os senhores são obrigados a criar essas crianças até 8 anos de idade, né? Logicamente, você não vai pegar um recém-nascido e jogar o cara no mundo, né? É uma criança, pô, né? É um bebê, né? Não tem como você simplesmente falar, nasceu, tá, você tá liberto, tchau, né?
Aí, né, dá até para entender um pouco isso daí. Mas os senhores eram obrigados a criar essas crianças até os 8 anos de idade, tá? E aí o que acontece? Após isso, ele tinha duas opções, tá? Duas opções. A primeira, receber uma indenização do Estado, né? O Estado iria pagar uma quantia ao senhor de escravo, que não era muito bem vista aos senhores de escravos, porque era um pagamento aí muito baixo, tá? Então eles não gostaram muito disso, tá? E aí o Estado, né, pegaria a guarda dessa criança, né, a colocaria em escola, né, fazia com que essa criança crescesse com uma educação aí, né, para poder ter a sua vida formada, ou, tá, se utilizar de sua força de trabalho até os 21 anos de idade, tá, ou seja, até sua maioridade, tá, 21 anos já era considerado o maior, né, então a pessoa já podia conseguir caminhar por si só, né, para o resto da sua vida. Mas tinha um porém, né? A escravidão ela é conhecida pelos castigos praticados pelos senhores de escravos, certo? Então essas menores de idade não podiam, em hipótese alguma, receber castigos, tá? Castigos violentos, né? Como eram geralmente perpetrados aos outros escravos. Se isso ocorresse, né? Logicamente, né, que isso tinha que ser, né, delatado às autoridades do Estado, tá? Se isso ocorresse, tá? Essa criança automaticamente se tornava livre, o Estado ia lá, né? Pegava a criança e o senhor de escravos, né, não recebia nenhuma indenização a isso, ok? Uma questão importante da lei do ventre livre. A partir desse momento, todos os senhores de escravos teriam até 1 ano a partir da data de publicação desta lei, tá? Que tinham que matricular, ou seja, registrar esses escravos, né, nos órgãos competentes aí do Estado, tá bom? Por quê? Para o Estado começar a ter controle sobre a propriedade de escravos que os senhores tinham, tá? Simplesmente isso. Caso o senhor não registrasse algum de seus escravos e o Estado, né, conseguisse, né, averiguar essa situação, né, ou seja, ter uma delação aí, né, e se descobrisse esse fato, aquele escravo em específico seria considerado liberto, tá bom? Tem esse porémzinho aí na lei do ventre livre, ok? E, né, como eu já disse aí, o não atendimento a essa norma, escravo seria considerado liberto, tá? A gente faz os slides e até esquece, né, da última a última parte aí. Como é aula, né, vai que vai, né, não, pessoal? Então vamos lá. Não é vídeo gravado tudo bonitinho, é aula, então vai, que fica bonito do meu jeito. Vamos lá, pessoal. Lei dos Sexagenários, tá? De 28 de setembro de 1885. Essa data aí tá próxima de algum fato histórico que a gente comemorou recentemente, né, galera? Né, recentemente eu digo, né, no período em que está sendo gravado esse vídeo aí, que aí, esse vídeo está sendo gravado no dia 18 de novembro, tá? De 2024, né? Então teve um feriado aí específico aí. Vamos ver se a galera tá esperta aí para saber qual que é, tá? E o nome dessa lei aí, por si só, o nome já diz, né? Sexagenários, né? Quer dizer o quê? Vamos lá.
escravos com mais de 60 anos são considerados libertos. Sim, todos os escravos, quando completam 60 anos de idade, são considerados libertos, tá? Mas tem, logicamente, a pegadinha do malandro aí para, né, mais, né, ajudar o proprietário de escravos do que a pessoa, né, que estava sendo escravizada na época, né? As leis, elas, né, estudando essa parte da história, você vê que as leis, elas, né, não são nada humanitárias, né? Elas preveem, né, algumas questões de interesses, né? A gente tem que manter o interesse daqueles que são proprietários, né, de escravos, né, em detrimento de uma ação realmente humanitária em relação a essas pessoas, né? É isso que dá pra gente perceber. E o que acontece? Tá? Esses escravos seriam libertos sem indenização aos senhores, mas, né, eles tinham que ficar em poder desses senhores por 3 anos, tá? Fazendo serviços a esse senhor, tá? Em troca de comida, local para viver, etc, 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 tá? Então, por mais que esse escravo, né, fosse liberto depois de 60 anos, o cara ainda tinha que ficar mais 3 anos trabalhando para o senhor, tá bom? E pessoas com 65 anos, né, a partir, né, de 65 anos já eram considerados aí, né, libertos. Então não tinham isenção aí dessa questão de serviços prestados por 3 anos, tá bom? Essas pessoas, né, quando se tornavam livres, podiam deixar a propriedade do senhor ou podiam continuar vivendo na propriedade do senhor, né? Teve casos desse tipo, né? Porque, meu, vamos pensar, né, pessoal? A pessoa já tá idosa, né? 60 anos de idade, né? Ter que ir pra vida aí, a solta aí, para algum outro lugar, conseguir sustento, né? Porque essas pessoas eram libertas, mas não tinham família, né? Eram pessoas aí que estavam sozinhas, né? Como que essa pessoa iria se virar, né? A gente tem que pensar dessa forma, né? Pra você ver como que é uma questão aí que não é muito humanitária, né? Que a pessoa já tá, né, uma idade aí que já tá complicado até como mão de obra aí de trabalho, né, para conseguir emprego, né? E o que acontece? Essas pessoas podiam deixar a propriedade, mas tinham que viver no município em que foi alforriado, tá? Eles não podiam. Se o cara foi alforriado aí, sei lá, em Campinas, o cara não podia deixar a cidade de Campinas. Foi alforriado em Sorocaba, não podia deixar a cidade de Sorocaba, tá? Logicamente que em grandes centros urbanos aí, isso daí não se dava muito de fato, mas por via de regra a pessoa não podia deixar o município em que foi alforriado, tá? Mas podiam, ao apresentar alguma coisa aí que teria relevância, doença, alguma outra coisa que falava, eu tenho que ir para outra cidade, sei lá, encontrar alguém aí que eu conheço, não sei o que, sabe? Tinha que ter um motivo muito plausível, aí era dada essa permissão, mas de forma judicial, tá bom, pessoal? Tá? Então vamos lá. Uma questão importante, né? E que essa questão aí, que ela tem de importância. Galera, hoje, divisão geográfica do Brasil.
ok? Divisão geográfica do Brasil, tá? O Brasil é dividido em primeira instância em estados, certo? Estados, depois em os municípios, correto? Que são as cidades, tá? Naquela época não era chamado estado, e sim província, tá? É um nome diferente que basicamente quer dizer a mesma coisa, tá? Mas era a forma como os estados eram chamados naquela época. Não era estado, era província, tá? Então essas pessoas, elas tinham proibição de mudança de província. As pessoas que estavam escravizadas não podiam mudar de província. Se a pessoa é de São Paulo, não podia ir para o Rio de Janeiro. Se a pessoa está na Bahia, não podia ir para Pernambuco e etc. Tá? Isso daí foi uma forma aí, né, para começar a diminuir, né, aquela questão aí do tráfico interno de escravos que começou a ocorrer em abundância com a proibição, né, do tráfico negreiro no Brasil. Tá bom, pessoal? Ah, sim. Eu escrevi errado aqui. O escravo seria liberto. Tá? Eu escrevi errado, mas dá para entender. Tá? Se houvesse, né, algum indício e o Estado, né, pegasse, né, uma mudança de província de algum escravizado, essa pessoa seria naquele exato momento considerada liberto, tá? O próprio Estado iria emancipar, dar alforria àquela pessoa, ok? Então vamos lá. Outras formas de alforria. Pessoal, desde aí, tá? Agora eu vou falar de uma coisa aí que a gente não tratou, né? Mas é que nessas leis que eu apresentei até agora, começaram a haver alguns pormenores aí, tá? Algumas outras formas para se conseguir a alforria, tá? Foram algumas entrelinhas que existiram nestas leis específicas, né? Cada uma delas, né, com uma especificação diferente, mas a grosso modo, tá? Ocorria isso daqui que eu vou apresentar. Vamos lá. Fundo de emancipação. Fundo de emancipação. O Estado brasileiro criou um fundo de emancipação. O que seria isso? Tá? O Brasil guardaria dinheiro, né, para poder comprar a emancipação, a alforria de certos escravos. Tá bom? Isso começou a ocorrer com essas leis abolicionistas. E da onde que vinha esse dinheiro? De impostos cobrados aos senhores, tá? Os senhores escravos, eles passaram obrigatoriamente a pagar aí uma quantia ao governo brasileiro para o fundo de emancipação, ok? E uma outra questão: os escravos poderiam comprar sua própria alforria. Sim! Quando surge aí a lei do ventre livre, uma das entrelinhas que temos nessa lei é que o escravo poderia juntar, né, seu próprio patrimônio, seu próprio dinheiro, para futuramente chegar no senhor e falar: ó, não sou mais seu escravo, tá aqui o dinheiro, tá? Ele poderia chegar no senhor, logicamente, né, que para que isso pudesse ocorrer, existia uma legislação específica brasileira a isso, que não iremos tratar neste vídeo. Mas existia tipo uma tabelinha lá de valores, né, que na época a moeda brasileira era os réis, né, que é diferente do real, réis, né, era uma outra moeda que nós tínhamos em circulação no Brasil.
e que, dependendo da idade daquele escravo, para você comprar alforria e até mesmo para o Estado brasileiro comprar alforria através do Fundo de Emancipação, né, tinha uma quantia específica de indenização que seria dada ao senhor de escravos, tá? E esses escravos poderiam por si só, através de, sei lá, comércio interno aí que eles faziam, né, conseguiam um dinheirinho aí fazendo uns serviços aí específicos, né, eles conseguiam dinheiro aí e podiam comprar sua alforria. Logicamente, né, eles não conseguiam muito dinheiro, era muito difícil eles conseguirem fazer isso, tá? Começou a haver também, logicamente, né, movimentos brasileiros aí, e, né, de grupo de pessoas aí, principalmente da elite brasileira, né, que são pessoas que têm dinheiro para poder realizar esse tipo de coisa, né, que eles se juntavam e começavam a comprar, né, a alforria aí de alguns escravos. Mas logicamente, né, com a quantidade de pessoas que estavam sendo escravizadas naquele momento, naquela época, né, era, né, um pouco aí difícil aí desses pequenos grupos de pessoas poder vencer, né, todo aquele sistema escravagista aí que estava posto em prática naquela época. Mas, né, a tentativa, né, pelo menos algumas pessoas aí, eles conseguiram libertar aí, né? Como teve a história aí, né, quem já assistiu a Lista de Schindler, né? Schindler aí, que era um empresário alemão na época da Segunda Guerra, né? Ele mesmo conseguiu salvar diversas vidas de judeus, né, através de sua fábrica, né? E logicamente que ele não conseguiu, né, evitar toda aquela questão que ocorreu na Segunda Guerra, né, com o Holocausto, mas, né, ele conseguiu pelo menos, né, salvar algumas vidas, e era o que estas pessoas estavam fazendo aos escravos naquele período, tá bom? Vamos lá. E chegamos aí ao ponto máximo de nossa aula de hoje, que aparentemente está se estendendo, né? Eu tô me estendendo bastante nesta aula, mas não importa, né? É uma aula importante aí, tá? É importante que vocês saibam, né, como se deu esse processo aí de abolição da escravatura, tá? E o ponto máximo surge aí em 13 de maio de 1888. Alguém sabe o que aconteceu um ano depois? Ah, deixa nos comentários aí, beleza? Essa imagem aí que vocês estão vendo é a própria Lei Áurea, tá? É a fotinha dela, tá? A Lei Áurea aí que tá no Arquivo Nacional, guardadinha, bonitinha no estojinho verde, tá? Que é feita de pergaminho, tá? Pergaminho, esse não é um papel comum, não, é um pergaminho, tá? E logicamente que ela é um documento que não pode ficar exposto aí ao público aí, porque, né, se desgastou, rasga, se perde e já era. História sem documento não tem história, simples, né? Por isso que se guarda a documentação e tem procedimentos para se guardar a documentação, tá? E a Lei Áurea é exposta somente em alguns casos específicos, né, dentro de um lugar aí, né, fechado a vácuo para não ter nenhum problema com a estrutura desse pergaminho, né? Pesquisadores também, né, quando vai consultar este documento e outros documentos aí, né, da nossa história para poder fazer suas pesquisas historiográficas aí, né, tem todo um procedimento para você lidar com esse tipo de coisa, tá? Não é pegar na mão assim de qualquer jeito, tá? E o que diz a Lei Áurea? Artigo 1º. É declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil, e
Artigo 2º, revogam-se as disposições em contrário. Só isso. Só isso. Cara, é a lei mais curta da história do Brasil, né? Da história, de verdade. Tá? É a lei mais curta da história do Brasil, né? Ela é bem direta, reta, e fala: a escravidão do Brasil cessou, ninguém é mais escravo e acabou. E as disposições em contrário seria o quê? Aquelas leis anteriores, né? A lei dos sexagenários, a lei do ventre livre, a lei Eusébio de Queiroz, né? Revogam-se, né? Acabou a escravidão no Brasil, tá? Para quem conhece aí, já deve ter ouvido falar, quem assinou, né, esta lei foi a princesa Isabel, filha de Dom Pedro II. Dom Pedro II, nesse período, estava com uma doença aí meio complicadinha. Aí ele se dirigiu a Portugal para se tratar e deixou a princesa Isabel cuidando da administração brasileira, né? E o que acontece, né? Começou até aquele alvoroço maior para a abolição definitiva da escravatura e se decidiu, né, criar esta lei, tá? Mas tem aquela questão aí do porém, tá? Por mais que nós tínhamos no período, né, pessoas que lutaram pela abolição da escravatura, essas pessoas eram a minoria na sociedade brasileira como um todo. A sociedade brasileira, naquele período, era uma sociedade extremamente racista, tá? E o que acontece? O governo brasileiro não fez nenhuma preparação social para que essas pessoas fossem, né, direcionadas à sociedade, tá? O governo simplesmente falou: ó, tá extinta a escravidão e boa sorte. Simplesmente fez isso. A sociedade brasileira por si só não aceitava, né, essas pessoas aí no seu seio social. Essas pessoas passaram a ter grandes dificuldades para conseguir empregos. Conseguiam, mas tinham muitos problemas para conseguir emprego, tá? Começou a haver a marginalização dessas pessoas, né? No Rio de Janeiro, né? Toda aquela questão aí de cortiços, etc, aí, que foi se aprofundando até as questões que a gente tem hoje em dia no Brasil, em questão da pobreza basicamente absoluta, né? E algumas pessoas continuaram trabalhando nas terras lá que já cultivavam em troca de salário, começaram a ser substituídas aos poucos por imigrantes europeus que começaram a chegar no Brasil como mão de obra barata, tá? Numa tentativa aí muito cruel aí de tentar se esbranquiçar a sociedade brasileira. Sim, se tentou isso no período, tá? Como eu disse, né, infelizmente, né, história a gente não estuda as coisas bonitinhas, né? A gente estuda, né, o pau quebrando, né? E literalmente é isso, tá? Se tentou esbranquiçar a sociedade brasileira. Logicamente que a gente percebe que foi uma tentativa que ainda bem não deu certo, né? Mas, né, tem essa questão histórica aí que o governo não preparou a sociedade para que as pessoas a serem libertas fossem aceitas socialmente, tá? Então, pessoal, aqui termina a nossa aula, tá? Espero que vocês tenham apreciado a informação passada aí, tá? Uma informação histórica de relevância aí, tá?
pro dia, principalmente aí pro dia 20 de novembro aí, Dia da Consciência Negra aí, tá? Que foi um processo lento, gradual, muito dificultoso, mas que enfim, né, conseguiu um êxito aí, né? Mas, né, lógico que a troco aí de mais problemas sociais aí para essas pessoas, infelizmente, né? Vamos ver se no futuro próximo aí as coisas comecem, né, a caminhar de uma forma melhor aí. Beleza, pessoal? Então, se gostaram aí desta aula, que eu acho que se estendeu bastante aí, né? Dê seu joinha aí, se não é inscrito no canal, se inscreve no canal, tá? Em breve aí mais vídeos aí de história aí, tá? Tá chegando mais 2 vídeos em forma de aula aí que eu preparei, que é surpresinha para vocês. Tá bom, pessoal? Então, obrigado aí e é isso aí. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!